A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus e a todos que neste momento estão conectados conosco através deste canal de transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical, uma fonte inesgotável de conhecimento e aprendizado da Palavra do Senhor. A lição que nós estaremos estudando nesta oportunidade, lição de número 3. Lição de número 3 da revista do quarto trimestre, ou melhor, do primeiro trimestre de 2021, diz respeito sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. É, de certa maneira, uma grande lição para nós, considerando que nós, os pentecostais, entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma ação divina da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, que vem para revestir a vida do cristão. É um revestimento dado ao crente. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é dado àqueles que temem, que confiam no Senhor e que praticam a sua verdade. E o batismo no Espírito Santo é dado também pelo Senhor Jesus. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. E há uma diferença inconfundível entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Também uma promessa de Jesus Cristo após a sua ressurreição, quando apareceu aos discípulos, dizendo: "Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus." E dentro dessa visão pentecostal bíblica de Atos capítulo 1, "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra." Ou seja, Jesus está dizendo, haverá uma maneira de Deus capacitar a vida do crente através da ação plena do Espírito Santo. Um revestimento de poder, uma promessa se cumprindo e uma ação poderosa de Jesus Cristo na vida de todo ser humano que crê no nome do Senhor Jesus, que professa a fé em Cristo Jesus. E dentro dessa visão do batismo no Espírito Santo, nós temos Atos capítulo 2, que traz a referência da evidência do batismo. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? O falar em línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículo 1, está dizendo que ao cumprir-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E línguas como que de fogo foram repartidas entre eles e pousou sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes dizia, lhes ordenava que falassem. E estavam ali homens de diversas nacionalidades, medos, persas, elamitas, estavam ali naquela festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que eles ouviram falar em sua própria língua. E naquele momento o apóstolo Pedro começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, discorrendo o Antigo Testamento até chegar no nascimento de Jesus, depois indo para o batismo de Jesus Cristo, depois a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo e, por fim, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele prega e há ali uma conversão em massa de inúmeras pessoas que estavam ali presentes. E nós entendemos que esta ação do Espírito Santo naquele momento convenceu os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. E ali eles se converteram dos seus maus
caminhos. Então, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, é espiritual, perfeitamente distinta da nossa conversão. É claro que na conversão, a ação do Espírito Santo, ela vem no sentido de convencer o pecador do seu pecado, também convencer da justiça e do juízo. E essa visão e esta ação do Espírito Santo trabalhando na conversão ainda não é o batismo, mas é uma ação de conversão, uma ação inicial para que este homem seja renovado no seu entendimento, tenha sua mente aberta, os seus olhos abertos e ali começar a andar em novidade de vida. E o textuário de hoje está em Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Ou seja, Jesus está fazendo uma referência ao ministério terreno de João Batista, que nós vamos nos evangelhos ver a ação ministerial de João quando ele vai para o deserto pregar, e a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento e o batismo de João era um batismo também de arrependimento. Mas na realidade João cumpriu seu ministério dentro do propósito específico como pré-anúncio da vinda de Jesus. Quando Jesus vem, Jesus passa também pelo batismo. Ali nós temos a ação do Espírito Santo iniciando, descendo sob forma corpórea de uma pomba, está repousando sobre Jesus no Rio Jordão e uma voz vai dizer: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Depois, consequentemente a isto, Jesus começa a pregar a mensagem das boas novas. E após ele pregar a mensagem das boas novas, esse período, Jesus não está dizendo ao Espírito Santo para batizar as pessoas. Todas as pessoas que seguem a Jesus estão vendo as ações e os milagres de Cristo como Messias. Quando Jesus morre, ou melhor, antes de Jesus morrer, Jesus fala a todos que o seguiam: olha, não ficais preocupados, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito e ele vos consolará. E aí no capítulo 1 de Atos, Jesus vai falar: mas ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do meu poder. Então toda a ação do Espírito Santo, ela vem sobre a vida de João, sobre a vida de Jesus e vai culminar no dia de Pentecostes, quando os servos de Deus e os discípulos de Jesus estão reunidos em oração, buscando a presença de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, nós temos a ação plena do Espírito ao descer sobre a vida dos crentes. Já falei aqui sobre isso, já li esse texto, então vamos para a nossa lição. O objetivo desta lição de hoje é conceituar o batismo no Espírito Santo. Como nós pentecostais cremos que esta ação do Espírito Santo começa na conversão, e ela vai então desenrolar na ação de Jesus Cristo ao batizar os seus servos com o Espírito Santo. E, consequentemente, a evidência do falar em línguas, e não para por aí. Depois nós temos os dons do Espírito Santo, que são 9 dons, que são concedidos também pelo Espírito Santo de Deus. Depois mostrar o propósito do batismo, que na realidade não é uma ação do Espírito Santo para exclusivamente e individualmente só para mim, mas a ação do Espírito Santo é trazer a mim o poder de Deus e a ação de Deus para que eu possa multiplicar através da mensagem do Evangelho. E também destacar o recebimento e a evidência que é o falar em línguas estranhas. Pois bem, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo.
O propósito fundamental do batizar no Espírito é a busca de uma aproximação com Deus real e pessoal. Quando nós temos a evidência do falar em línguas ou o poder de Deus descer sobre a nossa vida, não quer dizer que nós nos tornaremos supercrentes, mas também não quer dizer que nós viveremos uma vida cristã de formalidades e cerimonialismo. O pentecostalismo, ele rompe com o silêncio. A partir do momento que você passa a receber o Espírito Santo de Deus na sua vida e a ser revestido com este poder, você vai evidenciar, não só no falar em línguas, mas o evidenciar também nos dons espirituais, que são 9, dons da fé, dons de operações de milagres, dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria, dons de curas, dons de operações de maravilhas, dons de profecia, dom de línguas, dom de variedade de línguas e dom de capacidade para interpretá-las e discernimento de espíritos. Todos estes dons são resultados da ação e do batismo com o Espírito Santo. Então, o que significa o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa. Como já disse lá no início, eu me converti pela ação do Espírito Santo. Agora, o batismo é um revestimento de poder, tá? São duas bênçãos espirituais distintas. Podemos, de forma muito simples, exemplificar o bolo com recheio. O formato do bolo podemos exemplificar como uma conversão. Traz para aquele crente algo especial. Quando se chega na essência do cristianismo, há então o recheio, que é o batismo com o Espírito Santo. O fenômeno do pentecostalismo. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 13:11 diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas alparcas, ou as suas sandálias, ou desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, em verdade, vos batismo com água para arrependimento." Então, nós temos aqui dois batismos. O batismo da água, que era para arrependimento dos pecados, e o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e também cumprir uma promessa que o Pai deu, conforme está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando ele diz: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais do alto revestidos de poder." Jesus está destacando que após a sua ascensão ao céu, não era para os discípulos se debandarem, tampouco fugirem, tampouco saírem espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho, sem antes terem a capacitação de poder. E ele daria, naquele instante, o poder sobre os seus discípulos. E através daquele poder, a capacitação para pregar o Evangelho. Como eu já disse sobre os dons espirituais não é para o autoengrandecimento do crente, mas os dons espirituais é para o exercer do Evangelho sendo pregado às nações. Quando eu vou a um hospital onde existem pessoas doentes, eu prego o Evangelho do arrependimento dos pecados, o Espírito Santo está ali. E quando eu trabalho a ação de ministrar a cura sobre aquele que está doente, eu estou exercendo o poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, era uma ordem imperativa, porque ali estava concentrado uma grande gama de pessoas judias, procedentes de diversas nacionalidades, regiões, províncias, nações, estavam na festa. E seria uma oportunidade de Deus usar essa ferramenta da festa para derramar do seu poder e
Pedro pregar o evangelho e inúmeras pessoas aceitarem a Cristo e, consequentemente, isto facilitaria a propagação do Evangelho às demais nações, porque estavam concentrados, receberiam o poder, receberiam a conversão e poderiam levar o Evangelho para ser divulgado e cumprir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação que o apóstolo Pedro fala aos demais discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, quando ele estava conversando com os discípulos em uma reunião na Judéia. Ele vai dizer o seguinte: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão que tinha nos convidado. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirás com que te salves tu e tua casa. Neste momento, Pedro já estava revestido de poder. E quando comecei a falar, olha só, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós lá no princípio. E lembrei-me no dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir à ação plena de Deus? E ouvindo estas coisas, glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então nós temos aqui 2 ações, a ação da conversão e a ação do poder do Espírito Santo descendo sobre a vida daqueles homens que estavam acompanhando a Pedro. Isso reforça a ideia de que cheios no Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes no Novo Testamento indicam a vida na plenitude e no fervor do Senhor. Vejamos o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 a seguir. Olha o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía em sua própria casa, mas tudo lhes era comum. Esta igreja, a igreja primitiva, pôde experimentar o princípio da ação do Espírito Santo. Nestas vidas havia temor, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A igreja caía na simpatia da comunidade e o número dos que chegavam à fé ia aumentando gradativamente, a ponto de que na primeira oportunidade quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Na segunda oportunidade, quase 5.000 almas aceitam a Jesus. E isso vai crescendo e a igreja vai aumentando em número de pessoas. Outra questão, o batismo com o Espírito Santo, ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é quando o crente aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e a segunda etapa, quando ele é batizado no Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou tradicionais, ok? 1 Coríntios 3,16, a Bíblia vai nos dizer sobre isso, quando Paulo vai dizer, no capítulo número 3, versículo 16, e no capítulo 6, versículo 19. No capítulo 6 vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Paulo está dizendo,
todo que professa a fé cristã e se converte dos seus maus caminhos, torna-se templo do Espírito Santo. Então nós temos primeiro a ação do convencimento, segundo, tornar-se habitação do Espírito Santo e terceiro, ser batizado com o Espírito Santo e quarto, ter as evidências do ser batizado no Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Romanos 8,9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e a presença do Espírito Santo mesmo antes do dia de Pentecoste. Porém, após o dia de Pentecostes, eles recebem a autoridade de Cristo para fazer todas as ações no nome do Senhor Jesus. Todos que estavam reunidos no cenáculo puderam experimentar a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 2 vai dizer, capítulo 1 e capítulo 2, melhor dizendo, vai dizer que eles estavam reunidos em oração. Mais ou menos umas 120 pessoas estavam buscando a presença do Senhor Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado testemunho e mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus e do Espírito Santo. E aí no versículo 5 repete novamente a palavra, quando diz que Jesus batizou que João batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo de Deus. E estavam reunidos naquela casa cerca de 120 pessoas. Estavam orando, buscando a presença do Senhor. É o que diz Atos capítulo 1. No ponto 2, nós temos o propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação e ambas as experiências são coisas distintas, vejamos, existe a ação para o convencimento e existe a prática da salvação do cristão. Esta prática da salvação do cristão, ela deve ser uma prática diária, para buscar a salvação. Agora, para ter o Espírito Santo, é necessário viver uma vida de santificação e purificação na presença de Jesus. E qual é a finalidade do batismo? Capacitação para o serviço divino. Primeiro, poder para uma vida santa e serviço eficaz. Se eu tenho esta ação do Espírito Santo mais plenamente na minha vida, eu preciso frutificar, conforme Gálatas 5:22, que as obras do Espírito são amor, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso. Segundo, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, como diz Mateus capítulo 3, versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quarto, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Outra questão, a proclamação ou o testemunho de Cristo. De nada adianta eu falar línguas estranhas se eu não evidenciar a mensagem do Evangelho. Por isso eu preciso não só falar em língua estranha, mas também pregar o Evangelho. Outra finalidade, capacitação. É de conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo quer dizer imersão. E nesse momento do batismo com o Espírito Santo é derramar. Na conversão, no ato de descer as águas, é imersão. No ato de ser batizado com o Espírito Santo, é ser
derramado o Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então nós temos um primeiro ato, batizar e emergir, e no segundo ato, batizar através do derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento é como se fosse uma água abundante que cai do céu para encher o vaso, encher uma caixa, e aí este homem se transbordar na presença do Senhor. E um terceiro ponto aqui é uma necessidade real e atual. Como ele veio no dia de Pentecoste, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse evidenciada com poder, com autoridade, com ação plena, com convencimento. Primeiro receber o batismo, depois pregar o evangelho do arrependimento. Como receber esse batismo? Não é o homem que dá. A língua estranha como evidência não pode ser ensinada. Algumas religiões, algumas denominações ensinam o ato de falar em línguas estranhas. Não pode ser um ato ensinado. Alguém repetir palavras glossolálias de expressões adverbiais que não se conhece, não se sabe, não deve ser um direcionamento humano, e sim um sentimento espiritual com relação ao Espírito Santo de Deus. Porque quando somos batizados com o Espírito Santo, há uma correlação, há um relacionamento do nosso espírito com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Por isso, todo crente tem o direito de buscar o Espírito Santo de Deus em sua forma batismal. E terceiro e por último, o recebimento e a evidência do Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar da promessa ser para todos, porém nem todos têm esse privilégio. Romanos 5:5 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, primeiro, todo crente tem a presença do Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Essa é a palavra bíblica para aquele que busca a ação plena do Espírito Santo. A salvação não tem nada a ver, como já disse, este crente está salvo, porque foi o sangue de Cristo que o salvou, e não o batismo, e não o Espírito Santo. O Espírito Santo o convenceu, mas ele já está salvo. Mas quando se fala em outras línguas, o que são estas outras línguas? As outras línguas, intitulado de glossolalia, são ininteligíveis. Ou seja, não é uma compreensão humana, não se aprende numa faculdade, não se aprende num cursinho, não se aprende em uma religião. É algo evidentemente externo, físico inicialmente, extraordinário, vindo do sobrenatural de Deus. A fé básica das Assembleias de Deus acrescenta que a evidência contínua da presença do Espírito Santo é o resultado de um fruto do Espírito. E ele manifesta através do fruto do Espírito e através dos dons espirituais. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. E quando se fala em língua, nós estamos evidenciando as grandezas de Deus. E falar em línguas não pode ser um ato de costume diário, sendo que eu posso falar em qualquer lugar. Não. Ela deve ter um propósito. E o propósito é a edificação do seu próprio espírito, ou numa visão profética, através de uma interpretação, trazer aos que estão ouvindo a palavra de Deus. Esta é a função das línguas. Ela sinaliza a presença do Espírito Santo, também fala com que haja ali naquela vida daquele homem a ação plena do Espírito Santo. Ela evidencia que este homem tem um contato íntimo com Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida devocional, através de uma vida de sensibilidade. E é isso que acontece para aquele que busca a presença do Espírito Santo. Nós lemos na Bíblia, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10 e versículo 47. Respondeu então Pedro:
Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizada? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então nós queremos entender aqui que este ato de ser batizado com o Espírito Santo é um ato que pode todos os crentes receber desde que creem, assim como creram no batismo nas águas, assim como creram na conversão. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer: e vai acontecer que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E é através dessa ação do Espírito Santo sobre todos que aceitaram a Cristo, que esses serão instrumentos de Deus para profetizar. E ele vai dizer: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Então, esse poder de Deus sobre a vida do crente evidencia a maneira sobrenatural de Deus de agir na vida de todos aqueles que creem no seu nome. Concluindo, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição: que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Então eu quero, para concluir aqui, resumir dentro de 3 aspectos. Primeiro, aceitei a Cristo. O Espírito Santo me convence. Segundo, estou buscando a presença de Deus. Sou batizado com o Espírito Santo. Recebo a evidência do falar em línguas. Sou capacitado por Deus. E através dessa capacitação, há também o revestimento de Deus para pregar a sua palavra e evidenciar os dons do Espírito Santo que nós já falamos aqui nesse momento. Pois bem, que Deus abençoe você, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas que já é crente, possa buscar a sua presença, interceder e receber esse revestimento de poder para que venha trabalhar através das evidências e dos dons do Espírito Santo na fé cristã. Deus abençoe, um grande abraço e até mais, se Deus nos permitir.